Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre é uma grande honra e um grande privilégio quando chega essa hora para a nossa conversa. E sempre nós estamos meditando juntos ao redor da palavra de Deus. Nós estamos trabalhando por aquela fé preciosa, aquela fé que está nos transformando de fé em fé e de glória em glória na imagem perfeita da palavra. O nosso valor mais importante é a fé. Abacuque disse: o justo da sua fé viverá. E fé é o poder de Deus. Por isso, o lema do irmão Brana foi somente crer, tudo é possível, somente crer. Enquanto Eva permaneceu alimentando-se da árvore da vida, ela mantinha-se viva, mantinha-se saudável e estava vivendo por um tempo indeterminado. No instante em que ela se alimentou da árvore do conhecimento, e ela permitiu que a dúvida entrasse em seu coração, entrou a morte, entrou a enfermidade, entrou tudo que está aí hoje que nós conhecemos, por causa da dúvida em uma palavra. Da mesma forma, a verdadeira igreja está suposta a ser uma virgem para a palavra, de acordo com Mateus 25. Veja, 10 virgens. Virgens porque não conhecem dogma, não conhecem credo, não conhecem as interpretações que os homens colocam sobre a palavra. Elas vivem de fé na palavra. O justo da sua fé viverá. O grande êxito da igreja nesta hora é viver de cada palavra que sai da boca de Deus. E nós estamos vivendo os tempos apostólicos. Veja, um retorno à fé apostólica, de acordo com o livro de Efésios, de acordo com Joel capítulo 2 e demais escrituras. Veja, o tempo da restauração da fé. A fé original, aquela fé que viveu a igreja primitiva, a fé apostólica. Veja, sem tirar nem acrescentar nada da palavra, vivendo de fé no que está escrito. Satanás tem lançado todos os seus ataques. Ele tem lançado um rio atrás da mulher. Ou seja, os seus ataques através da ciência, através da religião, através dos teólogos, através dos filósofos, tudo para fazer a igreja se afastar de fé na palavra. Porém, veja, de acordo com Malaquias 4, haveria uma mensagem que restauraria a fé da igreja para que ela voltasse à fé original. Então, quando Deus cumpre sua palavra, veja, aquela profecia que esteve ali na palavra por anos, e Deus vem, toma aquela palavra e a faz viver. Veja, essa criação é o que dá poder ao crente de ser transformado. Veja, Deus está mais interessado em cumprir sua palavra do que nós estamos. Vamos lembrar do que disse o profeta. Os fariseus do passado, eles conheciam a Deus por aquilo que eles haviam lido na palavra. Eles se referiam entre aspas, nosso pai Abraão, a Moisés, aos Salmos, aquilo que havia acontecido no passado. E eles haviam aprendido que haviam valores, haviam princípios, havia um código de ética e moral. Mas eles, veja, quando a palavra se fez carne, não puderam compreendê-la, de acordo com São João 1. As trevas não a compreenderam. Veja, eles não puderam enxergar que aquela palavra tinha saído da profecia e agora estava em carne humana. Veja, quando o crente, pré-ordenado por Deus, vem a esse mundo, dentro da era que Deus pré-ordenou, de acordo com o grande estudo das 7 eras da igreja. Esse conhecimento é muito profundo. Veja, eram 7 lâmpadas, 7 espíritos, 7 olhos. Veja, 7 selos, 7 trovões, 7 vozes. Elas soaram diretamente do trono de Deus. Veja, e cada uma dessas estrelas, desses olhos, eram mensageiros. Veja, eles tinham uma mensagem. E essas mensagens reuniam o eleito de cada era. Então, para cada era houve uma mensagem. Para cada era houve um maná. Veja, o pão do dia. Veja, e cada verdadeiro eleito se alimentou do pão do dia.
Então, quando o eleito viu a promessa para o seu dia, ele viu aquela palavra materializada, manifestada na pessoa preordenada, na pessoa a qual Deus pré-ordenou. Vemos, por exemplo, nos dias de João Batista. Veja, havia uma profecia que dizia que Elias viria para preparar o caminho do Senhor. Malaquias 3. Veja, então apareceu João no deserto. Veja, pregando o evangelho de arrependimento. Logo batizando as pessoas no Rio Jordão. Um dia perguntaram para ele: és tu o Messias? Ele disse: não. Quem tu és então? Perguntaram. Ele disse: eu sou a voz que clama no deserto. Ou seja, João sabia qual escritura o identificava e ele sabia qual palavra ele estava cumprindo naquela hora. Veja, é por isso que dizemos: a palavra se fez carne. Veja, então Deus, em seu plano pré-ordenado, todo o seu projeto, veja, é nos levar a crer na palavra. Veja, e ele então torna essa palavra material. Ele a cumpre. Veja, não apenas as promessas a respeito de saúde, a respeito de cura, a respeito de proteção e coisas assim. Não. Ele toma aquela escritura que está na palavra, por exemplo, Malaquias capítulo 4, nos dias da vinda, veja, do profeta Elias. Então Deus traz o ministério e identifica-o com o Elias da Bíblia, quando as condições sociais, veja, quando a igreja e a política estão misturados, quando o mundanismo invadiu a igreja, veja, quando a idolatria foi misturada com a verdade, veja, quando tem uma mulher dominante, uma igreja, dominando a política, de acordo com Apocalipse 13 e Apocalipse 17, uma mulher assentada sobre muitas águas, veja, uma igreja, veja, povos, nações, línguas, é quando aparece em cena o espírito de Elias, que nada mais é o espírito de Jesus Cristo dentro de um homem, para confirmar aquela escritura. E ele tinha que ser um profeta, veja, um vidente, porque a palavra só vem ao profeta. E ali então aquela escritura se materializa e acontece. Lá estava João Batista. Logo, houve a profecia de outro Elias, antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4. Veja, e haverá a quinta manifestação de Elias para os judeus. Então essa escritura se torna carne. Veja, Deus está interessado em tomar essa palavra e fazê-la viver, porque Ele quer que nós vivamos de fé na palavra, que nos alimentemos da palavra, e na palavra está o poder para nos transformar. Então essa criação em nós, veja, São João capítulo 1, verso 9, ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Veja, a luz vem da palavra e a palavra manifestada. Fora da palavra não tem luz. Veja, estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Essa é a escritura. Veja, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Veja, essa é a escritura. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Veja, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Veja, aqui está essa criação, essa nova criação. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, aquela escritura, veja, identificada pelo que está escrito, de acordo com a profecia. Veja, os sinais apontados na palavra, as evidências, as provas. Veja, e aquela palavra, tal qual está escrita, se materializa. E quando o crente verdadeiro capta essa palavra, veja, a palavra lhe é vivificada, aquilo lhe produz fé. E esta fé traz o poder. Esta fé traz a transformação. Esta fé traz aquela nova criação. Esta fé traz o poderoso batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é o sinal de que Deus aceitou a sua fé, de que Deus identificou que em seu coração havia uma semente. Veja, como aquela grande mãe águia que havia colocado um ovo, e ela sabia que ela tinha um filhote em algum lugar. E ela percorreu todas as fazendas, pregando, falando. Veja,
até que ela encontrou aquele filhotinho lá dentro de um galinheiro. Pois o fazendeiro tomou o ovo da águia, colocou debaixo de uma galinha, e você sabe, é a atmosfera, é o calor que faz com que aquele pintainho viesse à existência. Veja, da mesma forma, veja, um verdadeiro eleito, que tem uma semente em seu coração, ele nascerá dentro de qualquer denominação. Lá eles cantam, lá eles oram, lá eles têm um pouco de calor, e aquela águiazinha vem para fora. Mas tão logo ela ouve a palavra, Jesus disse, minhas ovelhas ouvirão minha voz. Veja, elas voarão diretamente para a palavra, porque elas não ficarão dentro do sistema organizado. Elas não ficarão dentro da sepultura, como nós diríamos de acordo com a linguagem de Ezequiel. Então, aquela criação, veja, quando a igreja capta o mistério da palavra, quando aquela palavra que estava no papel, veja, da profecia para a vida. Era por isso que nós temos aquela expressão, veja, o Deus vivo. Veja, o Deus, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Ou seja, aquela profecia de Isaías havia saído do papel e estava materializada. O verbo se fez carne. E quando a igreja capta isso, ali está o poder para trazer a criação. Então Deus está tornando a sua palavra carne. Essa é a grande profecia. É por isso que o mundo religioso, ele aprendeu que há um Deus. Eles leem a história, eles estudam a arqueologia, eles estudam os códigos de éticas morais e vivem daquilo que passou. Veja, mas não entendem nada da palavra para o seu dia. Eles estão cegos. Veja, eles têm um véu sobre os seus olhos e não podem enxergar. Então, o profeta na mensagem, o selo da Páscoa, parágrafo 184, ele abre esse mistério quando ele diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus de entre os mortos, veja, se esse Espírito habita em nós, veja, ele vivificará os nossos corpos mortais. Note, vivificará os nossos corpos mortais. Veja, esse corpo aqui, ele é vivificado e trazido em ordem, em obediência à mensagem da hora. Porque quando Jesus apareceu em cena há 2000 anos atrás, eles conheciam a hora que havia passado, mas não sabia nada do que estava acontecendo. O fariseu chamou Jesus de diabo, mas a mulher samaritana, que tinha uma semente em seu coração, e Jesus foi lá onde ela estava para identificar que ela tinha uma semente. Quando a palavra lhe foi revelada, aquilo transformou sua vida, trouxe uma nova criação. Ela saiu de lá e deu testemunho do que havia acontecido com ela. Então diz o profeta na mensagem, veja, que estava uma vez morto em delitos e pecados, tem sido agora vivificado, junto para se assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, festejando no maná de cima. A mensagem é o maná. Veja, vendo a mão de Deus manifestada e provada a promessa deste dia. Veja, vendo a promessa manifestada e provada. Veja, abre aspas, como foi no dia de Noé, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Aquele mesmo anjo que apareceu para Abraão, enquanto lá embaixo, em Sodoma, veja, Ló estava mergulhado na política, na vida social, na religião e assim por diante, tentando moralizar Sodoma. Veja, ele se pôs como um juiz, mas ele não conseguiu mudar a vida de ninguém. Veja, eles estavam comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. Como foi no dia de Ló, assim também será na hora em que o Filho do Homem será revelado na terra. Veja, não Filho de Deus mais, isso foi durante as eras. O Filho do Homem voltará com a mensagem profética para os últimos dias, quando a águia estiver voando, não o leão, não o boi, não o homem. Veja, essa é uma escritura poderosa. Veja, lá havia em Apocalipse 4 um trono. No trono havia o Espírito. João não viu o rosto, apenas viu que era uma luz. Veja, e ao redor do trono, 4 animais. A exemplo do que Moisés fez no passado. Primeiro, era um leão. O segundo, um bezerro, animal de sacrifício. Veja, logo o homem. Logo a águia voando. Veja, o quarto evangelho. Nos dias em que o profeta, a águia, estivesse voando, nesse tempo, a igreja seria levada a essa nova criação.
Veja, a igreja vivente seria vivificada em ordem para a hora do arrebatamento. A voz, veja, vivificando os nossos corpos mortais em ordem para a hora do arrebatamento. Irmão, espero que isso ajude. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo. Deixe aí o seu comentário. Veja se a sua inscrição está aberta. Deixe o seu gostei ou não gostei. E até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.